Já estou por aqui, pessoal. Deixa eu fixar aqui um comentário. Boa noite, galera. Vamos esperar a nossa convidada de hoje chegar. Gente, como é que eu faço para fixar esse comentário aqui que eu nunca fiz isso? Tô me quebrando? Deixa eu ver aqui. Vamos esperar a Júlia chegar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar com a Juliana. Todo mundo tá me ouvindo? Deixa eu botar o fone que eu acho que fica melhor. Vamos esperar a Ju chegar. Hoje eu decidi fazer diferente. Hoje eu vim pro sofá. Vocês estão no sofá da minha casa. Oi, Aline. Tudo bom? Todo mundo tá me ouvindo? A Joyce. Vamos ver aqui, deixa eu... Quem tiver alguma pergunta já pode colocar alguma coisa aí. Ontem, na live da Amanda, foram tantas perguntas, até se alguém tá aqui que a gente não conseguiu responder. Peço desculpa para vocês, porque foi muita pergunta, era muita coisa passando, a gente não dava conta de responder, mas foi muito legal a live com ela. Deu para ver assim, que o pessoal tem bastante dúvida ainda sobre integração sensorial. A Ju tá me esperando lá no dela. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo lá. Vocês não vão acreditar que a Ju tá lá online no dela. Vamos esperar ela entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem tá por aqui. Entrou. Entrou. Vamos chamar ela. Me chama, Ju. Chama ali pra você poder entrar. Preciso aprender a mexer melhor nessa live do Instagram. Que eu tô me batendo. Me chama ali. Aqui. Vamos ver se agora sai. Eu tava lá no meu e eu te chamando lá. Eu pensei, meu Deus, mas cadê essa pessoa que não chega? Vamos para ver como a gente se comunicou bem, né? Assim, né? Nossa, oi, pessoal. super! Oi, pessoal. Agora sim, agora estamos aqui. Ó, hoje eu fiz um negócio diferente. Agora voltou. Eu vim pro sofá, eu passei um batom vermelho para ver se a gente Não, e eu vim de blusa vermelha, sem combinar, ó. Pois é, não, e assim, a blusa azul hoje nem foi muito pensando nisso. Casou. Então, ó, Não, tá eu ótimo. ia botar a blusa azul, mas eu disse, não, eu quero gravar amanhã, porque é o dia do autismo, né? Amanhã não, quinta, né? Quinta. Aí eu disse, não vou sujar ela, né? A gente tá até meio perdido no tempo, assim, né? Com essa história toda, a gente se perde no tempo. Ontem eu comecei, até tava falando, ontem comecei a live com a Amanda, que é TO também, e eu acabei nem falando nada sobre a semana do autismo, esqueci, guria, esqueci. A gente engatou no assunto, assim, sabe? E passou tão rápido que eu acabei esquecendo. Daí eu pensei, não, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pro sofá da sala, né? Vamos aproveitar a luz aqui. Verdade, né? verdade. Ficar mais à vontade, fazer uma coisa mais à vontade, né, Ju? Verdade. Seja bem-vinda, né? Muito Obrigada. Bom te ter por aqui. Essa parceria que já vem de alguns anos, né, Ju? Nem vamos falar alguns tanto anos. Alguns. Mas, né? A Nise acompanhou o Rafinha, né, desde o comecinho do diagnóstico.
Já apareceu Oi, até no Lari! Domingo Espetacular. Pois é, olha que chiqueza essas Tava pessoas, grávida, né? lembra? Tu tava Tava grávida, grávida. quase Tava ganhando, grávida eu da acho. Isis. E a Isis já tá Aham. com 3 anos já. Meu Deus, passa Então, muito no mínimo rápido. uns 5 anos a gente já se conhece, É, por aí, por pelo aí. O menos. Rafa tá com 7, vai fazer 7 vai 7 fazer agora, né? 8, Vai fazer faz 8. 8 em julho. Em julho faz Quando a 8. gente vê que eles estão crescendo, assim é que a gente percebe quanto o tempo passa, né? Mas tudo bom. Beijo, Exatamente. Lari. Que bom te ver por aqui. Oi, Andressa. A Andressa, hoje a A gente Andressa tá fofocou ali. o dia Mastigando muito, todo. Andressa. Sim, mastigando muito, né? E a culpa é minha. A culpa é minha porque eu que falo aí da mastigação, da concentração, do nível de alerta, né? E o quanto essa pressão faz bem para aumentar o nível de alerta. Daí ela botou a culpa em mim, mas tudo bem, tá tudo certo. Não, não. Valeu pelas risadas de hoje. Sim. Gente, hoje a nossa ideia é falar sobre o suporte parental, né? O suporte que os pais têm, por onde começar, onde encontrar esse suporte, o que pode ser esse suporte também, né? Porque ele pode ser de várias formas, ele não precisa ser só através do suporte de um profissional, né? Pode ser uma rede de apoio, pode ser uma conversa com a outra mãe, então tem várias formas para a gente tá falando desse suporte, né? Eu acho que é uma coisa primordial para qualquer situação que envolva uma alteração, seja ela como transtorno de processamento sensorial, como transtorno como TEA, como uma síndrome, né? E esse suporte, ele é fundamental. Porque quando a gente tem uma criança, ela sendo típica ou não, a gente já precisa de suporte, né, Ju? A Ju é mãe Exatamente. de 4 crianças, né, Ju? Acho que fala um pouquinho Exatamente. da tua história, assim, para o pessoal entender um pouquinho mais. E daí a gente entra na questão do suporte. Tá. Então, eu sou mãe de 4 filhos, né? 2 aí entrando na adolescência, a Letícia com 14, o Gui com 11, vai fazer 12 agora em abril. Não sei se para as outras pessoas. Destravou. Pessoal, vocês avisem aqui se estiver travando, tá? Porque para mim ele deu uma travadinha e voltou. E descobriu a questão do autismo dele, tudo mudou. Porque uma coisa é tu ter um maternar típico, né? Mas quando vai para a maternidade atípica, é totalmente diferente. E aí essa rede de apoio precisou ser de fato efetiva, né? Tanto com profissionais ao meu redor, com pessoas que acreditavam no potencial do Rafa, para se fortalecer. Porque, queira ou não, a gente não cresce, não evolui sozinho, né? A gente constrói essas redes para sustentação. Então, basicamente isso. Desde que o Rafa tem o diagnóstico, eu comecei a fazer algumas ações ligadas ao autismo, tanto divulgar a causa, como palestras e por aí vai, né? Até pelo próprio histórico dele, muita gente acaba se inspirando, enfim, buscando como uma forma de esperança, né? Porque o Rafa teve o diagnóstico de autismo severo. Lá no comecinho, inclusive, quando tu tinha ele, né? O Rafa passou por 4 neuropediatras que deram o diagnóstico de autismo severo. Ele chegou para todos os profissionais ali naquela primeira fase com muita demanda, com um olhar muito intensivo em cima dele, né? Tu pegou a época que ele não falava nada, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. E até muito devido a isso também, ele não falar nada. Eu acho que na época ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e 8 meses ele teve o diagnóstico, tu ficou com ele até uns 3 anos e pouco. 3 e pouquinho. Então, né, muito disso dele não tá falando ainda, né, a questão do diagnóstico como severo, né, e daí tinha várias questões sensoriais, né, Ju, Ele era aquele alheio, né? Ficava muito isolamento, tinha bastante dificuldade não de concentração, mas ele tinha muito hiperfoco, como tem ainda, né?
Ele tem ainda o hiperfoco bem forte. Então, compartilhamento para outras situações era bem difícil, né? Então, tinha várias situações e isso Ele era tudo foi mudando hipotônico. E isso tudo foi mudando com o decorrer do tempo, né? Sobre o suporte, eu fiz algumas perguntas, mas tu me falou uma coisa que me chamou a atenção. Que assim, você se engajou na causa, você fez vários eventos, já criou grupo de pais, já fez várias coisas, né? Fui presidente de grupo, montei grupo, roda de conversa. O primeiro evento, nossa, tenho que falar isso. O primeiro evento que eu fiz, saiu a reportagem do Rafa do Domingo Espetacular, que tu participou, que tu foi uma das terapeutas que apareceu na reportagem. Eu não sei se tu lembra que na semana que saiu eu fiquei muito mal, e eu pensava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o Rafa foi colocado como um gênio, né? Tipo, nossa, ele é um gênio, a mídia que não vai nesse detalhe. Sim, né? Eles vão, né, no que... Normal, até porque assim, hoje eu pondero, claro, naquele momento eu meio que me desesperei em alguns pontos, porque eu disse, gente, tá indo só por um lado do autismo dele, e a gente sabe que tem uma demanda maior. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para conscientizar e usar isso, já que tá tendo mídia, já que aqui na região tava com o foco em cima do Rafa, eu vou transformar isso em ações. E aí eu fui bater na tua porta, na da doutora Lúcia, na da Tati, em vários profissionais, e disse, ó, me ajudem. Vamos fazer um evento, vamos palestrar. Eu disse, eu não sei como, eu escrevi, rabisquei, levei na prefeitura, e todos os profissionais abraçaram isso. Lembra? Foi 2 dias. Sabe? O primeiro foi dia super rápido, né? Foi muito, imagina, saiu a reportagem no início de fevereiro, em abril estava sendo feito, foi dia 26 e 27, eu nunca vou esquecer, sabe? Dia 26 e 27 de abril, e no primeiro dia tinha 370 pessoas, e no segundo dia 330. E para mim isso foi um marco, porque, primeiro, eu nunca tinha feito evento nenhum, segundo, nunca tinha palestrado, terceiro, montar... eu lembro que tu estava muito nervosa. Eu estava apavorada, e o Marcos Petri, que hoje todo mundo conhece, ele percebeu que eu estava apavorada, ele veio, pegou na minha mão e disse assim, você está com medo? Daí eu disse, eu tô apavorada, Marcos. Daí ele se faça que nem eu. Olhe, daí ele ainda, porque a gente estava naquele, coxia que fala? Tipo, do ladinho ali do palco, daí ele disse assim, ó, olhe para eles como um cabeças de repolho. Porque é assim que eu olho. Me deu uma crise de riso. Eu disse, Marcos, cabeças de repolho. Daí ele disse, porque eu não gosto de olhar nos olhos. Então eu vejo como cabeças de repolho. E aquilo ali me fortaleceu para entrar e falar a primeira vez. E montar um evento desse foi algo que abriu as portas aqui na nossa região, porque eram profissionais muito bons, né? Todo mundo engajado gratuitamente, porque eu não tinha como pagar e eu precisava fazer. Então foi assim... para mim, um divisor de águas. Tanto para me mostrar que eu era capaz, como ver que não ficou no ego, que não ficou só naquilo que, ok, o Rafa evoluiu e eu sempre vou falar disso. Eu sempre vou ser grata ao que ele evoluiu. Mas eu também não posso deixar de falar as demandas que ele traz e que não são só coisa boa, né? Porque o autismo não vem da habilidade, vem da dificuldade, né? Então, foi um divisor de águas, assim. E vocês que estavam comigo ali, foi surreal. E até isso é uma das coisas que eu vou falar. Por exemplo, assim, a gente vê você e outras mães tomando a frente, né? Tomando a frente, fazendo esses eventos, tudo, mas a gente tem que pensar também que tem muita gente que está lá no luto, né? Que ainda não tem a aceitação. E esse suporte, querendo ou não, é primordial. Então a gente tem que ter as pessoas na linha de frente para também pensar e ter esse olhar com empatia para as pessoas que não conseguem nesse momento ter todo esse desdobramento e fazer todas essas ações, né? Porque é aquela história das fases do luto, né? A aceitação demora, muitas vezes pode demorar, né? Eu tenho pais hoje em dia que ainda sentem esse luto muito pesado,
né? Então, o E eu quanto acho é que é inevitável não importante. sentir em algum momento. Claro, Porque queira ou não, por exemplo, claro. eu lido no dia a dia muito bem, mas se eu parar para pensar no futuro, eu adoeço. Eu fico triste, Uhum, eu fico melancólica. Por quê? Porque o futuro eu uhum, não tenho controle, eu tenho controle de agora. É agora. uhum, uhum. Então, é muito complicado. Né? E assim, a gente vê que isso é como tu disse, às vezes é uma fase que passa, mas que pode retornar, dependendo da situação que tu tá vivendo, tu pode retornar a vivenciar isso tudo, né? E eu não me lembro, Ju, como que foi para ti essa questão quando tu recebeu o diagnóstico, se tu quiser contar um pouquinho pra gente. Então, o Rafa, como ele não fala, na verdade, ele dentro do desenvolvimento infantil, ele sempre teve pequenos atrasos, né? Como eu já era mãe de duas crianças, eu percebia que tinha alguma coisa diferente, mas nem passava pela minha cabeça que era autismo. Eu não sabia nada de Uhum. autismo, né? Então, quando ele recebeu o primeiro diagnóstico, eu fiquei sem chão, porque eu disse, eu não sei nada disso. Aí eu fui para casa, li um monte, fui mais em 3 profissionais, sem nenhum deles saber entre si, deram um diagnóstico de autismo severo não verbal. E Uhum. aí, ao invés de eu entrar no luto e chorar, ficar mal, eu fui para o outro lado, que é ficar numa Uhum. ansiedade generalizada. Aí, o que eu fazia? Eu fiquei 45 dias que eu só lia sobre isso. Eu acho que o que Querendo tinha no fazer tudo YouTube, ao mesmo tempo, assim, não, né? é assim, ó, eu visitei praticamente todas as clínicas na nossa região. Eu pesquisei sobre todos os métodos, assim, até porque, Nise, eu me preparei para ser mãe, eu sempre sonhei com a maternidade. Então, o que eu fiz? Uhum. Eu sempre estudei muito sobre desenvolvimento infantil. E aí eu Estão entrei nesse perguntando estágio ali qual que é a idade que o Rafa tinha. Eu acredito que seja na época do 2 anos. diagnóstico. Do diagnóstico foi em 2015, dia 8 de abril de 2015, ele tinha 2 anos e 8 meses. E hoje ele está com 7 anos e meio. Então, assim, Nise, eu entrei nessa questão da ansiedade junto com a culpa. Como é que eu, como mãe, não observei isso antes, né? Uhum. Então, ficou esse misto, né? Até eu encontrar encontrar a Tati, encontrar Aham. a Simone, na época, que foi a fono que atendeu o Rafa. Por quê? Porque eu Sim, sim, queria eu até lembro um sim. método de tratamento. Não sei se tu lembra que a primeira vez que eu cheguei para ti, eu disse assim, eu quero que seja personalizado, que tu vá no teu sentir, que tu não use um método específico. Porque quando eu vi a terapêutica mais usada, que era o ABA, confrontou Uhum. direto com o meu ideal de vida. E é Uhum. cientificamente comprovado. Então, eu queria encontrar profissionais que não se apegassem a um método, mas sim que juntasse Uma todo o seu coisa conhecimento individualizada, né? Uhum. individualizada e assim, que vocês tivessem o olhar tanto do Rafa como um ser integral, mas também dentro da intuição de vocês, daquilo que vocês achavam que era o caminho. Então, eu fui Uhum. muito nessa coisa de sentir, pô, a Nise é uma pessoa legal, então eu quero a Nise junto, porque eu trazia como se Aham. fosse parte da minha família. Vocês fizeram parte do dia a dia. E assim, ó, isso querendo ou não faz toda a diferença, né, Ju? Porque a criança tá se sentindo bem com o profissional, nossa, é meio caminho, mais que meio caminho Sim. andado, né? E tu tem que Então, confiar, né? Tu tem que confiar no com toda profissional. Se tu certeza. colocar num profissional e não confiar nele, ou, né, ficar naquela, tu achar, não, eu vou pagar o top, mas eu não me identifico. Ou, eu Uhum. vou pegar essa daqui porque é o método que tá bombando. Não é assim. É identificação também, né? Então, eu acho que E isso assim, foi ó, muito legal. eu sempre sou muito sincera em dizer, assim, ó, por exemplo, já tive criança que não deu certo na integração sensorial, que é criança que é mais para o perfil da criança é mais perfil de aba, né? Porque ela Sim, sim, precisa de um exatamente. direcionamento maior, ela precisa de, né, de um suporte muitas vezes maior, com maior monitoramento, diferente da IS, né? Não que a gente Uhum. não dê esse suporte, mas o tipo de intervenção é diferente. Então, existe tudo Porque isso. são Eu sempre personalidades também diferentes. Exatamente, eu sempre falo que assim, existe o perfil da criança e muitas vezes existe o perfil do pai também, né? Então, assim, o terapeuta ele tem que ter esse feeling, né, para perceber qual que é o perfil do pai. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, agora na quarentena,
A gente sabe, né, qual que é o pai que vai ter o perfil para fazer atividades mais direcionadas, qual vai ser o pai que vai ter perfil para fazer atividades mais recreativas, né? E qual vai ser o pai que vai sentar todo dia ali e fazer atividades bem puxadas, bem monitoradas, direcionadas, com objetivos, com metas. Então, assim, tem pai que não é porque ele não quer fazer esse tipo de intervenção, é porque ele não consegue, ele não sabe como fazer. Isso é perfeitamente normal. Então, a gente tem que ter o feeling para saber direcionar dessa forma e ver qual que é o pai que vai estar conseguindo fazer esse papel, né? Ju, me corrige se eu estou errada, mas eu acho que é mais ou menos essa linha, né? O que eu vejo aqui, por exemplo, no meu Instagram, que eu até comentei ontem na live, é que assim, ó, tem pais, os que eu acompanho, né? Tem pais que estão extremamente focados em fazer um monte de terapia em casa e tem pais que estão naquele meio termo. E tem os tipo eu, que chega na quarentena e muda. Nossa, assim, ó, eu deixei de seguir um monte de perfil por isso, porque os pais estavam totalmente bitolados, assim, eu tenho que fazer 10, 20 atividades num dia, gente. Alô? Não é assim, né? E não, tanto e assim, é que foi um dos questionamentos que veio para mim. Muitos pais disseram assim, ó, Júlia, tu sempre faz atividade com o Rafa, né? Uma ou outra eu mostro e tal. E aí disseram assim, ó, tu não tá fazendo na quarentena? Eu disse, gente, é um momento atípico. O Rafa não está na escola. E o que eu preciso fazer nesse momento, porque há uma quebra de rotina, o Rafa gosta de ir para a escola. Então, o que acontece? Tem a estrutura da escola e à tarde tem a estrutura de fazer a tarefa e uma atividade. Uma atividade tipo, né, básica e AVDs. E aí, o que acontece? Estavam me pedindo por que eu não estava fazendo outras atividades. Eu disse, gente, nesse momento eu preciso inserir ele na realidade. E na realidade é o quê? Participar da rotina, da dinâmica da casa. A rotina, e isso né? é o que autorregulou ele. Porque se eu tentasse fazer com ele um monte de terapia de manhã e tirar essa coisa do horário da aula e tudo mais, na cabeça dele, o que está acontecendo é como se fosse umas férias, só que dentro de casa. E confesso pra ti que tá bem confortável para ele. Tá adorando. Isso é um outro ponto que, assim, ó, o que eu tenho percebido até nos grupos, os comentários dos pais, é que eles estão bem. Aquela criança vai ter muita criança que vai estar agitada, vai estar irritada, desregulada, tudo, mas que muitos deles estão bem porque eles estão em casa. Simplesmente por isso, porque eles estão em casa. Né? Então, a gente também tem que saber respeitar esse momento. Outra coisa que eu queria dizer, assim, abrindo parênteses, né, nessa questão da quarentena, a gente tem que ver que, assim, ó, a gente está em casa, a gente muita gente está tendo que trabalhar de casa, muita gente está tendo que fazer a comida, limpar a casa, cuidar do filho, fazer as atividades, né? Dar uma descansada, dar uma relaxada. Então, assim, são bastante tarefas. Eu acho que se a gente consegue organizar a rotina, né, e fazer algumas atividades, tá show de bola. A criança não desregulando, estando bem, né, entendendo o que está acontecendo, tá bom, daqui a pouco vai passar. Exatamente, né? Exatamente. É o momento de criar vínculo, né? Eu acho que quando tu insere teu filho na realidade e começa a ensinar ele dentro do ambiente que ele está, fica mais fácil, sabe? O Rafa, por exemplo, me ajuda a lavar roupa. Hoje eu tive que botar roupa para lavar que nem precisava, porque era dia de lavar roupa. Eu tenho um cronograma das atividades que eu faço todos os dias, né? De manhã os 2 pequenos estão na aula, então o que eu faço? De manhã é o horário que eu limpo a minha casa, porque à tarde os pequenos estão em casa e os mais velhos estão na escola. Então, assim, o Rafa viu que era dia de lavar roupa, vamos lavar roupa. Não tinha para lavar? Vamos separar alguma para lavar. Então, eu acho que esse que é o contexto, sabe? Tu tem a quebra de rotina, mas tu consegue ir conduzindo ela da melhor forma. Sim, com certeza. Essa quebra de rotina, se tu não estruturar bem, se tu não antecipar bem para a criança quando é possível, aí sim a gente pode ter bastante complicação e ficar bem difícil, né? Falando ali da questão do suporte, né, Ju? Agora eu vou te botar no limbo aí.
Como que foi para ti esse acolhimento dos profissionais, assim, o que tu sentia dos profissionais? Qual que foi, vamos pontuar duas coisas, qual que foi a parte mais tranquila e o que foi mais difícil para te conseguir se organizar nesse mundo novo que tu estava vivendo? Então, como eu fiquei nesse processo de ansiedade, eu li muito até chegar, né, no profissional, porque eu queria chegar pelo menos com uma base, né, sabendo um pouco, né, o básico. Então, assim, teve profissionais que eu conheci e que eu não gostei, por exemplo, do método, da forma que aplicava. Então, isso ia direto na minha crença, eu dizia não era isso. Mas os que realmente trabalharam com o Rafa, para mim foi maravilhoso. Por exemplo, quando eu conheci o teu trabalho, que tu falou integração sensorial, eu me apaixonei por isso. Eu disse, gente, que incrível! Então, assim, para mim, foi muito aprendizado. Então, e fazia muito sentido, ponto, né? Nossa, sabe quando parece assim, ó, que tu descortina algo? Porque, terapia ocupacional. Quando, né, falou terapia ocupacional, eu disse, gente, mas o que a pessoa está fazendo é atividade da vida diária. Quando tu começou a explicar sobre integração sensorial, eu disse, caraca, eu quero saber mais. Então, para mim, se tornou um aprendizado e eu sou muito buscadora de conhecimento. Então, isso para mim foi surreal, porque eu amava aprender o que vocês passavam. Eu acho que essa é a diferença, depende muito do perfil dos pais também. Eu sempre gostei muito, né, de aprender, de, enfim, meter a cara para fazer as coisas, né? Mas eu acho que isso. E claro, nesse caminho tem profissionais também que vão te dar, por exemplo, eu tive uma situação de uma profissional me dizer que meu filho nunca ia evoluir se eu não seguisse tal método, né? Então, assim, foi horrível, a ponto de ligar com meu marido e dizer que eu estava sendo negligente pelo fato de não fazer a terapia com essa pessoa. Então, para mim foi... Eu acho que isso foi mais difícil. Não foi o Rafa dentro do processo terapêutico, mas foi lidar com profissionais egóicos, talvez, né? De achar que somente o seu método funcionava e somente uma rigidez de um método funcionava. Então, isso eu acho que foi mais difícil. Mas, graças a Deus, quem fez parte da jornada do Rafa, assim... contínua, foi profissionais que só trouxeram benefícios para ele. E eu acho que disso tudo a gente tira uma coisa bem importante, porque assim, ó, o empoderamento dos pais, né? Porque antigamente, gente, eu já tô há 14 anos trabalhando com isso, né? Então, assim, antigamente o que a gente via? O seu filho precisa de terapia, você começa com um terapeuta e você termina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você ainda está com o mesmo terapeuta, né? É aquilo que a gente estava falando no comecinho. Então, assim, a criança tem que se sentir bem com o profissional, né? A família tem que se sentir bem com o profissional. Não tem como a gente seguir um caminho sem que isso aconteça. E essa troca, às vezes, precisa ver. Vou dar um exemplo também. Assim, ó, eu atendi o Bernardo, o B da Fernanda durante 4 anos, né? E a gente fez todo um trabalho com o B, assim, dentro de atividade da vida diária, principalmente de integração sensorial. E chegou um período, assim, ó, que o B precisava de esporte. Vou usar esse exemplo, porque eu sei que a Fê é super tranquila para a gente falar sobre isso, né? Então, foi feito todo esse trabalho e a gente chegou num ponto que ele precisava trabalhar outras coisas, ele precisava trabalhar a questão de psicomotricidade, de esporte, de compartilhamento com outras pessoas, né? E ele precisava de um olhar diferente de um outro terapeuta ocupacional. Né? Então a gente fez todo um caminho junto com a família, junto com a Fábio também, que é a terapeuta ocupacional que está atendendo ele hoje, que é a minha parceira também, para a gente fazer essa troca, né? De profissional e para ele conseguir fazer outras coisas também. Então, aos poucos foi diminuindo a quantidade de sessão, né? E foi feita essa troca. Então, a gente tem que ter sensibilidade nisso também e perceber que a gente só tem a ganhar quando consegue fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Né?
Deixa eu ver aqui. Tu quer comentar alguma coisa, assim, dessa trajetória? Além de eu fazer as perguntas aqui. Então, eu particularmente acho que quando tu consegue encontrar um profissional que vai ter esse olhar além, sabe, para o bem-estar da criança, e não apenas no olhar do pai e como profissional, mas ver assim, o que é o melhor para essa criança. Por exemplo, ali, tu estava, querendo ou não, perdendo um paciente para outro profissional. Tu estava indicando outros profissionais. E ter essa sensibilidade é muito importante, porque tu está construindo laços a longo prazo. Isso não quer dizer que não vai voltar para ti ou que, né, não vai ter troca. Sim. Porque pensa no bem-estar do paciente. Já tive paciente que assim, ó, eu dei alta conversando com a família, ó, agora ele precisa de tal coisa. E 2 anos depois a família voltou. Porque, não, agora não está conseguindo fazer algumas coisas dentro de casa, o banho tá difícil, sabe? Teve algumas coisas que precisava trabalhar novamente, a parte de atividade da vida diária e de integração sensorial. Então, voltou, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar diferente, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta. Diga. Sobre autismo na adolescência, porque tu pega bastante os maiorzinhos agora, né? Eu não pego tanto por causa dos meus equipamentos, né? Mas eu tenho alguns adolescentes que eu atendo, mas aí o que eu faço? Eu faço mais a parte de suporte e de estratégia, que eu trabalho com eles. Então, não trabalho tanto a questão nos equipamentos, né? Mas são bem poucos, assim, que eu atendo. Eu atendo 2 meninos que eu já conheço. Lá vai, ó, a questão da idade de novo. Que eu já conheço desde pequenininhos. Então, esses foram... Não, o Bernardo, mas é o outro Bernardo. E o Gustavo. Então, eu já conheço eles desde pequenininho, então eu acabei dando esse suporte a mais para a família. Sabe que assim, é interessante tu falar isso, e todos eles que eu conheço desde pequenos, ali que eu vi ali com 4 anos, né, e que hoje estão com 14, 15 anos, mais ou menos, a gente sempre esperava aquela coisa assim, ai meu Deus, na adolescência vai ser um terror, na adolescência vai ser muito complicado por toda a questão hormonal, toda a questão de energia que a criança tem. E tu sabe que assim, o que eu observo dos autistas que eu acompanhei desde pequenos é que eles estão super tranquilos hoje. É isso que eu queria te perguntar. Super tranquilos. Porque é o que eu tô estudando. Nossa senhora, é lindo de ver, assim, ó, e o que eu percebo das famílias, das mães, é que tá sendo a melhor fase, sabe? E tu acha que isso pode ser, Nise, por eles ter tido um suporte de integração sensorial, né? Da terapia ocupacional, não só da terapia ocupacional, eu digo a integração sensorial que eu vejo como um case perfeito ali, sabe? Tipo, a terapia ocupacional, junto com essa especialização, eu acho que ela consegue alcançar caminhos que só a terapia ocupacional não alcança, né? Ela tem um plus a mais. E tu acha que o fato de ter tido uma intervenção precoce ajudou a modular esse cérebro, pegando essa questão da neuroplasticidade e ajudando? Sem dúvida. Porque as demandas, elas são acumulativas, né? Sem dúvidas, porque todos esses que eu tô falando, que eu vi, né, que eu vi crescer, todos eles fizeram terapia desde pequenininho, né? E assim, ó, se não tava em terapia, tava com um acompanhante terapêutico. Eu acho que isso é muito importante também a gente falar, assim, né? Por exemplo, tu faz um trabalho direcionado pro Rafa em casa, né? Então, ele está tendo um acompanhamento, né? Então, isso é importante a gente frisar também, a estimulação está sendo feita, né? Então, todos eles que eu acompanhei, eles tiveram um suporte desde pequeno, né? Entendi. Eles estão falando se pode ter recaídas. Mas recaídas do quê? Não, aqui é como um internamento que pode ter recaídas. A Joene Botal? Joene?
Mas, Isso. Joine, tenta falar um pouquinho mais sobre o que tu está querendo perguntar. Eu não entendi a tua pergunta. Ali, quando vocês falam de estimulação precoce, quer dizer com que idade? Ai, desde lá, No quando primeiro você setênio ainda, percebe, né? e quando você percebe que a criança tem alguma alteração lá, a gente hoje já fala muito de sinais em bebês, né? Então, o olhar social, o compartilhamento do sorriso, todos esses sinais a gente já consegue ver em bebês bem pequenos. Então, assim, 4 meses, dependendo da criança, às vezes até 2, a gente já consegue perceber que a criança não olha, tem um olhar vago, dependendo de como é essa criança. Então, a gente já consegue perceber algumas coisas lá desde bem pequenininho, né? Mas o que acontece? Eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. O que acontece? A gente percebe que as mães acabam procurando os médicos quando é bem precoce, lá com 10, 11 meses, quando a criança está quase para andar, mas que ela não consegue interagir com o meio, né? Ou com 1 ano e meio, que daí ela começaria a falar algumas palavrinhas bem curtas, né? Até 2 anos ali, aí que a gente vê que os pais percebem mais, né? Mas a estimulação precoce, você não precisa procurar o médico para poder fazer estimulação precoce, porque a gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Que o pediatra então, vai analisar também. Que Isso, tá tendo déficit, teve 1 mês déficit, analisa teve outro também. déficit. Mas o que eu quero dizer é que você pode procurar, por exemplo, o terapeuta ocupacional, quando você perceber, e o terapeuta também faz essa avaliação. Aí, se Não a gente precisa ter o perceber diagnóstico, necessidade, né? exatamente, né? E isso é estimulação precoce. Então, você trabalhar em cima do que a criança está apresentando ali, vamos dizer, de um certo atraso, para daí fazer estimulação e ver quais os caminhos vão tomar. Então, assim, a estimulação precoce, ela pode ser feita desde o momento que tu percebe que a criança está com algum déficit nesse desenvolvimento Seja ele infantil. qual for, né? É que nem a criança não tá falando, já procura uma fono. A criança é hipotônica, já procura um profissional. Tu não espera ter o diagnóstico para agir, né? Embora, muitas vezes, aí eu vou na vertente dos pais agora, né? Muitas vezes a gente questiona o pediatra e o pediatra diz, não, é o tempo da criança. Vamos esperar, vamos esperar. E geralmente isso chega num determinado momento que a criança não está falando, ou tem muita dificuldade de falar ali, 1 ano e 8 meses, 2 anos, que aí sim é encaminhado para um profissional. Quando esses pais já não tomam a atitude de antes procurar uma equipe multidisciplinar, um profissional dentro da área de dificuldade, né? Eu, por exemplo, não procurei ninguém. Eu fui na onda do médico, né? Ele disse que era o tempo da criança. Eu fui esperando o tempo da criança. Eu vou dizer o que eu pego de experiência aí desses anos todos, assim, sabe? Quando pai e mãe tem pulguinha atrás da orelha, vai atrás porque alguma coisinha tá acontecendo realmente, né? Então, pesquisem, vão atrás dos profissionais, vão atrás dos médicos, né? Porque essa pulguinha aí pode ser que não seja nada, mas vale a pena pesquisar, né? Nossa, olha aqui que complicado. Ó, a Dona Preta Boutique. Meu filho tem TEA leve, diagnosticado com 3 anos. O neuropediatra não deu base para procurar outros profissionais que pudessem me ajudar com meu filho. Só agora estou conseguindo ajudar ele. Nossa, muito complicado isso. Muito complicado. Isso é uma tendência que está mudando. Está mudando, né? Então, assim, a tendência agora é cada vez mais os médicos encaminharem para os profissionais, porque o que acontece? Muitas vezes eles ficam pouco tempo com a criança no consultório, né? E fica mais difícil para ter essa avaliação mais detalhada. Então, eles encaminham para a gente e a gente faz toda a parte de avaliação, se precisar avaliação padronizada, faz os testes, né? E encaminha relatório para daí junto a gente fechar o diagnóstico. Como eu disse, taca a pulguinha atrás da orelha, vai atrás.
Exatamente, né? exatamente. O Rafa, depois que ele teve o diagnóstico, ali, um ano depois do diagnóstico, quando eu vi os vídeos dele bebê, as fotos, nossa, o autismo estava presente ali em vários sinais, mas como tu não tinha o conhecimento, no caso eu não sabia, não percebia, entende? Mas quando eu tive o conhecimento do autismo e comecei a olhar, tudo dava que era autismo. Por exemplo, brincar com ele, ele não olhava nos olhos, ele não queria ficar no colo, ele era um bebê muito quieto, mas muito quieto, muito alheio a tudo, se isolava. Eu achava bonitinho o fato dele ser organizado, porque ele não brincava com os Uhum, carrinhos de forma normal, ele virava, brincava com a roda, ou se não, ele enfileirava, e tudo em forma de arco-íris, assim, sabe, fazendo subtons. uhum, E até hoje aham, ele se autorregula fazendo isso. Se ele uhum, desorganiza e eu não vou botar uma música, ele faz tudo que nem arco-íris. Então, são nuances que eu olhava. Eu lembro que eu falei contigo que eu disse assim, mas eu acho tão bonitinho as estereotipias. Eu achava tão bonitinho e até eu fiz uma filmagem, eu acho que na época que eu falei pra ti que eu fiquei apavorada, porque ele chacoalhava as mãozinhas, andava em alguns momentos na ponta do pé e ele uhum. perdia o equilíbrio. Ele ia sempre para um lado e eu achava que ele tinha labirintite. E na verdade não, era um Eu tipo. lembro disso. Nossa, eu tinha vídeos dele, eu dizia, Nise, ele vai cair. Porque ele ia para um lado, assim, como se ele tivesse, né? Eu disse, gente do céu, que loucura. Então, assim, eram umas coisas que, né? Conforme tu vai tendo conhecimento, tu vai trabalhando, fica mais fácil. Sim, Mas olha, sim. foram bastantes desafios. O sagu, que é o sagu, pisar na grama, que tu mandou comer arroz. Nossa, foi surreal, surreal. Não, foram bastante estratégias por aí, né, Ju? Olha só, Muito. eu tenho uma pergunta bem importante. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. Temos mais uns 20 minutinhos, acho. É, dá Como é para que tu falar consegue ver o bastante. tempo? Eu nunca consigo ver o tempo. Eu baixei para ver no relógio ali. A gente entrou Ah, às tá. 9. Eu ia dizer, porque na live não dá pra ver. Não dá. Como que o pai vai saber o que dá prioridade? Porque o que acontece? Quando recebe o diagnóstico, tudo recebe várias orientações. Aí faz fono, faz às vezes físio, TO, ecoterapia, musicoterapia, né? Recebe um monte de Aba, profissionais e tu vai ter que dente, tirar no par ou ímpar. porque é tudo muito caro também, né, Ju? Hoje a gente Sim. tem os reembolsos de plano de saúde e tal, mas nem sempre foi assim. Hoje que a gente consegue, tem mais informação e as famílias conseguem ter mais oportunidades para fazer as terapias. Mas é como tu disse, tu tem que tirar no palitinho o que tu vai fazer, né? É que entra naquela demanda assim, ó, se tu tem condições financeiras, tu vai pagar particular. Se tu não tem, é complicado. Aqui a Dona Preta Boutique tá falando que não tem TO na cidade dela. Só para te saber, eu não moro em Blumenau, que é onde a Nise trabalha, tem o consultório, tudo para atender, né? A clínica. Eu moro em Timbó. Em Timbó não tinha nada. Não tinha fono especialista, Uhum, tinha a PAI, mas eu não queria colocar na PAI por conta do Rafa poder imitar nesse primeiro momento. Eu queria uhum, tentar outras uhum, intervenções. Não é preconceito nem nada com a PAI, mas é que mesmo aqui entrava na mesma linha terapêutica que eu não queria também. Então, assim, fora uhum, isso, não tinha clínicas de atendimento, então eu tinha que ir para Blumenau. Então, uhum. hoje em dia tem muitas ferramentas, tu pode estudar, fazer um suporte parental online para conhecimento, né? Montando algumas estratégias para esses pais tentarem. Mas no meu caso, eu tive que escolher. Na época, eu recebi ali uma lista de atividades que o Rafa precisaria fazer e eu disse, gente, a grana é curta. Eu vou optar por 2 profissionais por vez. Então, o que eu optei na época? Terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga. O que Uhum, acontece? Os pais, a maioria das vezes, procuram o quê? O fonoaudiólogo como primeira intervenção. Por quê? Porque querem a fala. Mas uhum. não adianta fazer só fono e não adianta fazer só terapeuta ocupacional. Tem que integrar as duas coisas. Sim. Então, eu acho, eu hoje, é o que eu falo para todos os pais. Primeira intervenção vai com esses 2, sobrou uma graninha, já vai para neuropsicopedagoga, porque eu acho que o neuropsicopedagogo, ele tem uma estrutura bacana para trabalhar essa tríade com os profissionais.
A música, sobrou mais uma graninha, vai para a música, porque a música harmoniza tudo isso. Eu sempre digo, é como se tivesse as intervenções e vem a música e assenta essas informações, essa linha terapêutica. E aí vai para esporte e tal. É um ciclo também, né? Exatamente. Ali, tu vai ver que vai ter épocas que eles vão precisar mais de fone de TO, né? Mais para frente eles vão precisar da musicalização e assim por diante, a psicopedagoga. E às vezes até um detox de algumas terapias para poder observar, para entrar na observação, tipo, ó, a gente trabalha as demandas sensoriais, por exemplo, a gente tem 4 objetivos, atingimos os 4 objetivos, vamos tentar a música 6 meses e observar como é que essa criança fica. Foi isso uma das coisas que tu fez com o Rafa. Vamos ver como é que ele fica. Porque quando tu faz esse detox, vão aparecer demandas que não apareceriam dentro daquilo que a gente observa muitas vezes ali no dia a dia, porque o foco da criança mudou. Tá em outra área. Então, isso foi muito legal também. Muito legal. Mas eu acho que o princípio de tudo está em fono e terapeuta ocupacional de primeiro momento, né? Porque tu precisa conhecer essa criança, tanto o desenvolvimento dela, a base, né, ali da terapia ocupacional da integração sensorial, para ir modulando, né? E desenvolvendo ela para chegar na questão da fala. Até porque o cognitivo é uma das últimas escalas que a criança atinge, né? Então, ela precisa estar bem integrada para conseguir evoluir cognitivamente também, né? Essa questão do sensorial, né? E que a gente fala tanto hoje no autismo, né? Entrou no DSM e tudo, então a gente precisa organizar isso tudo antes para daí gerar aprendizado. Se a criança tiver desorganizada, vai ser muito difícil a gente conseguir um aprendizado, um foco maior, né? Deixa eu ver aqui. Tá, e como que a gente pode construir essas redes de apoio, né, Ju? A gente já falou um pouquinho lá no começo, mas eu acho que é importante a gente frisar isso novamente, de como construir, aonde procurar, o que fazer, até pensando nessas famílias que estão começando agora, né, que receberam o diagnóstico agora, para eles saberem que existe como a gente criar essas redes de apoio, né? Sim, sim. Então, eu no meu caso, foi me unindo a pessoas, né? Eu hoje, claro que no começo, tu vai como um carro desgovernado e tu gruda em todo mundo que souber alguma coisa de autismo. E aí, conforme vai passando os meses, tu vai construindo a tua rede, né? Por exemplo, com pessoas que têm mais ou menos os mesmos pensamentos, não que seja errado pensar diferente, mas eu digo para sustentação mesmo, sabe? Para tu conseguir manter uma rede forte de hoje eu não tô bem. Eu sei que aquela pessoa vai me motivar e vai me levantar, porque se tu focar só no negativo ou só na solidão, passar por esses desafios sozinha, é muito difícil. Eu hoje trabalho com internet, né? Então, assim, acabo, de certa forma, influenciando muita gente. E nesse caminhar, desde 2018, final de 2018, eu abri o meu Instagram público, né? E nesse período até agora, 2020, 2 mães que me seguiam, que falavam comigo, se suicidaram. Entendeu? 2 mães. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Aqui em Timbó mesmo, teve 3 mães que tentaram. Então, assim, tem muita coisa que a mídia não mostra, tem muita mãe que não percebe que precisa de terapia. Eu acho que isso deveria ser um pré-requisito também, tá? Lá no neuropediatra, olha, pai, mãe, seu filho tem autismo, mas seria interessante vocês fazerem terapia também. Porque a terapia... Esse acolhimento, falar sobre isso, né? Exatamente, porque a terapia ela é libertadora para os pais, para força, encorajamentos, medos, porque o que acontece quando tu recebe o diagnóstico, todos os teus medos vêm à tona. E sem contar a tua idealização e as tuas expectativas, né? Por exemplo, tu engravidou, tu pensa que a tua filha vai estudar em tal escola, a educação que vai dar você idealiza. Tu idealiza muita coisa e o não autismo existe, te tira isso. não existe você falar, mas
que não aceita? Não, você idealiza. Quando você fica grávida, Exatamente. Você sonha, você idealiza, você visualiza o rosto da criança, você visualiza como que vai ser para frente. Tudo isso, né? Exatamente. Eu acredito que seja como se fosse arrancado isso tudo, né? Exatamente. E te arranca sem que tu esteja preparado para isso. Porque assim, às vezes a gente se acha forte e não tá. Com certeza, com certeza. Eu acho que até que as coisas se encaminhem, eu acredito que essa seja a sensação. Tipo, eu tirei isso tudo de ti, né? E agora eu não sei como é que vai ficar. Né? Então... E tu sabe, Nise, falando até de uma experiência pessoal, quando o Rafa ali recebeu o diagnóstico, eu não tive o problema de falar que ele é autista, que ele tem autismo, né? Eu falo numa boa, porque eu acho que é uma particularidade dele, assim como um é diabético, o outro pode ter déficit de atenção. É uma particularidade, não é o todo que ele é. E quando começou a sair essas reportagens do Rafa e tudo mais, eu sentia muita culpa. E aí foi onde eu adoeci. Principalmente em 2019. Ali, na verdade, de outubro de 2018 até abril de 2019, a maioria não sabe disso nas minhas redes sociais, mas eu passei por um adoecimento muito grande. Por quê? Porque eu percebia olhares voltados a mim e eu sentia culpa. Culpa por muitas vezes estar feliz pelo Rafa estar avançando, culpa por muitas vezes conseguir uma outra coisa. E aí eu comecei a refletir. Daí é onde eu te digo que a rede de apoio tem que ser forte. Porque chegaram para mim e disseram assim, Juliana, é teu filho. Tu tem que ser grata a isso. Tu não pode ficar triste por se sentir feliz. Porque senão, de que forma que tu vai inspirar outras pessoas? De que forma que tu vai mostrar que aquela família também vai conseguir encontrar a melhor versão do seu filho? Que não precisa ser igual a do Rafa. Pode ser melhor que a do Rafa. Eu sempre falo para os pais quando me procuram que estão ali, né, com os filhos pequenininhos, receberam um diagnóstico de severo. Eu sempre falo, não te apega ao grau do teu filho. O Rafa teve um ATEC de 137. É um dos níveis mais altos, entendeu? É até 180 que vai. O Rafa estava em 137. Tava com, tu acompanhou, tu viu a quantidade de demandas que ele tinha. Como é que eu não vou vibrar? E aí eu comecei a fazer terapia. E isso foi tão libertador e me fortaleceu tanto, mas tanto, que eu disse assim, peraí, eu posso sim ajudar, eu posso sim inspirar outras famílias, mas eu não posso, com isso, desvalorizar tudo que o Rafa conquistou. Por ele, não por mim, por ele, entende? Então, assim, isso é um processo, entre aquelas duas vertentes, né? A questão do luto, eu ouvi muito, você não deve falar porque outras mães vão ficar mal. Tá, ok, as outras mães vão ficar mal e eu vou ficar também. Então ninguém ajuda ninguém, né? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. E a terapia para mim foi libertadora porque a profissional dizia assim, Juliana, o que tu fez quando aconteceu isso? Né? Ou quando aconteceu aquilo? Eu dizia, eu transformei numa ação boa, porque eu em movimento ajudando o outro, eu me ajudava. E isso virou um hábito. Hoje em dia, para mim, é assim, eu tô mal, eu vou ajudar alguém. Então, o meu trabalho hoje na internet acaba sendo a minha terapia. O meu Instagram hoje é a minha terapia. É onde eu me exponho, é onde eu muitas vezes coloco exatamente como eu sou, né? Mas é ao mesmo tempo onde eu tenho esse movimento de troca, de rede de apoio. Pode ser libertador, né? Exatamente, exatamente. De tu não precisar mostrar aquilo que tu não é. Ali tu tem a liberdade, é a minha casa, tá aberta. Quem chegar, acolhe, quem não gosta, vai embora, né? É simples assim. Mas o processo no começo, até tu chegar nesse raciocínio, tu guarda muita coisa, tu sofre com muita coisa, tu te culpa por muita coisa. Então é delicado. Deixa eu ver aqui. Ali, a dona Preta que tinha falado, né? Não temos TO na cidade. O que eu dou de orientação é também assim, quem sabe, não estou falando que o acompanhante terapêutico faz o trabalho de TO, tá? Por favor, não é isso. Mas às vezes você pode ter o auxílio de um acompanhante terapêutico sendo orientado por uma TO. Né? Então fica a dica aí, porque a gente sabe que existem cidades que são mais distantes,
que eu não sei qual que é a cidade que você tá, Dona Preta. Dona Preta, né? Eu não sei qual que é a cidade que você tá, mas às vezes não tem nem a cidade ao lado, como a gente tem aqui, né? Então, vale a pena às vezes pensar nesse sentido. Ai, até dando um puxão de orelha na Nise. Nise, quando é que vai ter um curso para os pais? Ai, meu Deus, gente. Ou algum encontro, gente, aquele que... Porque, ai, agora eu vou contar, pessoal. A Nise fez um encontro com os pais. Era 4 encontros, né? Com os pais ensinando. 3 ou 4. 3 ou 4 encontros, que daí os pais iam lá e ela explicava sobre integração sensorial, dava orientação para esses pais, né, se sentirem mais seguros, empoderados e fazer muitas vezes, né, acreditar que eles tinham ferramentas em casa. E nossa, foi aqui, eu amava, bom, quando eu lembro, né, desses dias foi divertido, engraçado, assim, de muito aprendizado. E eu acho que tu e a Fabi tinham que fazer isso de novo. Aí é verdade, gente. Assim, ó, eu, na verdade, o que acontece? Não tem tempo, porque né? tanto tu quanto a Fabi estão com a agenda lotada, né? Me falta tempo. E assim, hoje com a Isis também, querendo ou não, a atenção vai muito para ela, né? Então fica mais complicado a gente conseguir fazer. Eu tenho agenda de curso para montar para esse ano ainda e eu não consegui sentar para fazer. Daí pensei, e agora, né, na quarentena, vamos conseguir fazer porque vamos estar em casa? Quem disse? Né? Porque daí, querendo ou não, eu tô dando suporte para os pais que eu atendia no consultório, né? Então, estou fazendo atendimentos online. Na verdade, o atendimento terapêutico acaba sendo online, né? Porque tu já conhece o autista, tu já sabe qual a demanda que ele precisa trabalhar, tu só instrui esses pais de como fazer. Então, mas eu prometo que eu vou pensar com carinho e botar na agenda. Muito bom. É muito bom. E essas experiências sensoriais são maravilhosas. E agora, né, tenho muito mais experiência, então fica mais fácil ainda para montar, né? Então, deixa eu ver aqui para outro lado, ver que o desenvolvimento dele pode servir de exemplo, que todo seu amor e empenho valeu a pena, com certeza. E que esse foi o melhor que aconteceu, mamãe. É isso verdade, mesmo, né? Verdade. E assim, a gente vê que assim, não tem como a gente explicar o que é o autismo. Porque eles têm a sua particularidade e cada um é singular, né? Sim. Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o jeitinho de cativar a gente de uma forma diferente, né? Exatamente. O Rafa se comunica muito por música também. Quando ele quer falar alguma coisa, ele traz uma música para eu ouvir. E eu acho isso muito genuíno, sabe? A sensibilidade que eles têm, a percepção que eles têm. Tu conseguir olhar da forma que eles olham. Porque eles buscam muitas vezes recursos diferentes. Que tem que perceber que eles olham de uma forma diferente, que eles têm uma percepção diferente. A gente tem que aprender como que é essa via. Né, Ju? Exatamente. Vai dar o tempo daqui a pouco, daqui uns 2 minutinhos, eu acho. Vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma coisa para falar?